paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Glória a Deus, Deus Santo e Poder e Glória. Atos, capítulo 22. Atos, capítulo 23. Na noite seguinte, verso 11, o tema é o início do cristianismo em outras nações. Na noite seguinte, apresentando-se no Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, eu venho diminuir, o Senhor venha crescer. Toma esta palavra em tuas mãos, meu Pai. Senhor, cubra-me com teu sangue, o sangue de Jesus Cristo. E que essa mensagem venha chegar aos corações. E o Senhor venha batizar com o Espírito Santo e com fogo. Em nome de Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem de hoje é sobre o cristianismo iniciando em outras nações. Aqui Paulo, ele estava em Jerusalém, e Paulo pregando a palavra em Israel, fazendo a obra, onde Deus o tirara daquele costume dos fariseus. Paulo relata que quando ele estava com seus pais, ele andava muito no costume costume judaico. E conhecendo a Cristo, ele então conhece a graça e a verdade. Deixando então aquele regime, aquele costume doutrinário, ou seja, costumes de homens do judaísmo. E Paulo disse que agora ele segue segundo a graça e a verdade. Isso dentro do judaísmo escandalizou. Muitos então, aqueles que outrora eram do lado do apóstolo Paulo, agora viraram contra ele. E ainda Paulo tinha que se deparar com a contradição dos cristãos, daqueles que serviam o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava no meio de um combate. Os fariseus contra ele, os escribas contra ele. Paulo era letrado, aprendeu com Gamaliel. Paulo sabia da letra. E agora, aqueles que eram seus amigos contra ele. E do outro lado, o povo de Jesus, também com receio de Paulo, porque era o mesmo que há pouco tempo, há poucos dias, perseguia os seguidores de Jesus Cristo. A caminho de Damasco ele estava, e ali o Senhor Jesus encontrou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a luz o fez cair do cavalo e ele ficou cego. Ali Ananias orou e pôs a mão sobre ele, e ele passou a enxergar. E Ananias, antes de orar por ele e pôr a mão sobre ele, disse: Senhor, mas esse não é aquele. Deus falou para Ananias: Ananias, vai vir um aí na tua casa. O Senhor já tinha dito para Paulo: Paulo, vai na rua chamada direita, chega até lá. Deus não entrou com carruagem de fogo e levou Paulo até lá, mas chegou Paulo e disse: vai à rua chamada direita. Paulo então ele vai ali à rua direita, e no caminho Deus já estava palestrando, antes de Paulo chegar com as Ananias, palestrando com Ananias, dizendo: está chegando muito. E esse é o Saulo. Senhor, mas esse Saulo é aquele que persegue a igreja, que encerra os crentes na prisão.
E Deus falou para Ananias: não temas, Ananias, porque esse é um vaso escolhido de Deus, e há de padecer muito pelo meu nome. Deus santo e maravilha. É um vaso escolhido. Quem usou Paulo em toda a sua carreira da fé não foi o próprio entendimento de Paulo. O entendimento de Paulo ajudou ele a se expressar na comunicação da fé, para a melhor compreensão dos ouvintes. A Bíblia diz: perseverai nas Escrituras dia e noite, para que todos vejam o teu bom aproveitamento. Não só persevera em ler, não só persevera em ser um ouvinte, mas também em praticar. Aleluia. E Paulo, ele estava, aleluia, ali no meio daquela situação. E Paulo começa então a fazer a obra em Jerusalém, começa a pregar, e logo os apóstolos veem que, aleluia, ele tem missão. Ele chega perante a igreja dos servos do Senhor Jesus Cristo, onde eles estavam se reunindo para prestar culto ao Senhor. E eles: mas espera aí, ele está sentado, ele deve estar como espião, deve estar observando o que nós vamos pregoar, o que nós vamos, aleluia, ensinar para poder usar contra nós. Mas Paulo estava ali com o coração já quebrantado. Paulo estava ali como um adorador do nosso agora Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele começa ali a fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, e logo ele fala para os apóstolos: aleluia, quem me ungiu e me confirma para com vocês foi Deus. Eles viram que na vida de Paulo, aleluia, tinha uma unção, tinha uma autoridade. E Paulo disse em Gálatas, aleluia, eu fui ungido por Deus, estabelecido apóstolo, não por homem ou por homem algum. Ele abre parênteses e fecha parênteses. E 1 Coríntios vai dizer também que, aleluia, Paulo, aleluia, ungido por Deus, não por homem algum. E ele ressalta isso várias vezes e afirma, aleluia, que a unção que Deus derramou na vida dele não foi pelo homem, mas foi pela autoridade divina demonstrada na prática na vida dele. Isso gerou controvérsias, aleluia, glória a Deus, e Paulo se encontrava desanimado fazendo a obra. Paulo se encontrava, aleluia, incrédulo, e o Senhor apareceu para ele numa noite e disse: Paulo, tem bom ânimo, porque assim como testificaste, aleluia, em Jerusalém, assim também testificará em Roma. Quem crê, glória a Deus? Glória a Jesus. Deus santo e poder e glória. E Paulo começa então a animar no Senhor. Modo auxiliar. Paulo se anima no Senhor, Deus santo e poder e glória. Paulo começa então a se animar. E o Senhor diz: Paulo, agora você vai testificar de mim em Roma. Foi ali que então começa o cristianismo em outras nações, porque Roma já estava dominando em Israel. Roma, aleluia, estava ali muito envolvida com Israel, e era lá que Deus queria apregoar e dar crescimento ao Evangelho naqueles que estavam oprimindo o povo dele. Paulo chega em Roma e começa a pregar. Ali Paulo então começa a ter vários impedimentos. Ele chega no templo e não consegue fazer a obra. Pessoas começam a impedir Paulo de pregar o Evangelho, de pregar a doutrina de Cristo. Porque a doutrina de Cristo naquela época não era conhecida como é hoje. Hoje o Evangelho está praticamente apregoado em quase todas as nações. Quando ele for apregoado em todas as nações, então virá o fim em todos os cantos da terra. Glória a Jesus, glória a Jesus.
ele comparece perante o Sinédrio, ele comparece perante César, ele comparece perante, aleluia, ao rei Agripa. Paulo, aleluia, ali foi açoitado, Deus santo e poder e glória, porque as autoridades açoitavam Paulo, porque eles não aceitavam a doutrina, aleluia, da obediência, da fé, da perseverança, do amor, Deus santo e poder e glória, fé, esperança e amor, porém o maior delas é o amor. Paulo, ele não trazia uma doutrina de matância, Paulo não trazia uma doutrina de roubo, Paulo não trazia uma doutrina de rebeldia, de contenda, mas Paulo trazia uma doutrina de fé, aleluia, de amor e de esperança e de alegria. Deus santo e poder e glória, como ele disse, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso é dom de Deus, Deus santo e poder e glória. Agora você me pergunta, por que um homem como Paulo, usado na mão do Senhor Jesus Cristo, passou por tantos sofrimentos, trazendo uma palavra boa, trazendo uma palavra que restaura, que levanta, de fé, de esperança, de arrependimento das coisas más desse mundo? Porque esse homem foi levado ao sinédrio, foi açoitado, foi preso. Por quê, meus irmãos? Porque havia algo mal na vida daqueles homens que não aceitavam a doutrina da palavra, que é o maligno adversário de Deus, Satanás, a antiga serpente. É ele que combate contra a igreja de Cristo, é ele que combate contra o verdadeiro evangelho. Mas eu quero te dizer que quanto mais a igreja era perseguida em Roma, na Itália e em Jerusalém, mas a igreja crescia em fé, esperança e amor, porque as palavras que eram pregoadas naquela época eram não somente palavras, mas eram também poder de Deus. Como ele disse, a minha pregação não consiste somente em sabedoria humana, mas consiste também em poder de Deus. É loucura para os que perecem, mas é poder para os que são salvos. Deus santo e poder e glória. A palavra de Deus, meus irmãos, ela foi apregoada, ela foi perseguida. Muitos quiseram queimar a Bíblia, muitos quiseram bloquear o Evangelho, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Aleluia, quanto mais perseguiram, a igreja foi aumentando. Quanto mais perseguiram, a igreja continua de pé. Aleluia, dando glória a Deus, pregando o Evangelho há mais de 2000 anos atrás, meu santo e maravilha. E Paulo disse: eu passei por muitas perseguições, mas o Senhor me livrou de todas elas. Oh, glória a Deus. Você pode dar glória para Jesus. Ele assistiu-me, o Senhor, aleluia, me fortaleceu e fechou a boca do leão. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele cumpriu a carreira, ele disse: hoje já sou velho, aleluia, glória a Deus. Deus santo e poder e glória. Paulo cumpriu a carreira até mais de 60 anos, pregando o Evangelho, começou a pregar novo e fez uma grande obra, aleluia, na terra. Deus quer dizer, fez uma grande obra na vida de Paulo na terra, em nome do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra se cumpriu e muitas vidas se converteram a Cristo. E até hoje as palavras que Deus usou na boca de Paulo, aleluia, são transformadoras, são, aleluia, Deus santo e poder e glória, poder de Deus para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quem crê na glória a Deus? Glória a Jesus. E Paulo começa a ganhar discípulos. Depois de ser liberado pelo rei Agripa, por César, Paulo começa a ganhar discípulos. Pessoas começam a se batizar com o Espírito Santo. E um detalhe importante, que quando eles quiseram parar Paulo e açoitá-lo, entrou uma autoridade e disse: cuidado com o que vocês vão fazer a este homem, porque ele é romano. E foram perguntar a Paulo, examiná-lo, e Paulo disse, ali aquele homem disse: eu consegui esse direito porque dei muito dinheiro. E Paulo disse: mas eu não, eu sou romano de nascimento. E aqueles homens muito temeram e liberaram Paulo para fazer a obra, visto que ele era agora romano de nascimento. Então Paulo
seguindo a obra, os cristãos crescendo, aquilo começou a incomodar a parte política de Roma. Começou a incomodar o governo, porque aqueles poderosos começaram a se sentir incomodados, porque tudo que gera seguidores, um povo, você vai chamar a atenção. Tudo que exerce um certo domínio sobre pessoas, uma certa liderança, você vai chamar a atenção. Pessoas que estão no poder, pessoas que também exercem um certo domínio, irão contra você. E Paulo não fazia pelo poder, para a glória dele, pelo poder dos homens, mas ele fazia pelo poder de Deus na vida das pessoas. Agora ele disse: não vim para agradar os homens, mas vim para agradar a Deus. Se eu fosse para agradar os homens, não seria servo do meu Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. A igreja começa a crescer e começa a gerar perseguição dos governantes em Roma. Ali eles começam a perseguir, matar crente, jogar crente no Coliseu, para ver se eles deixam de seguir a Jesus Cristo. A igreja então, aleluia, começa a orar mais. A igreja então começa a buscar mais Deus Santo e Poder e Glória. Eles começam a se reunir nas casas, aleluia, nos montes, e ali prestavam culto até em cavernas, Deus Santo e Poder e Glória, aleluia, e faziam igrejas subterrâneas em cavernas para cultuar o Senhor, para se esconder das autoridades. E muitos crentes sendo perseguidos e mortos, mas era uma igreja que via o poder de Deus. Aí você me pergunta: o que faz esses crentes não desistirem? Aleluia, porque não eram crentes frios na fé espiritualmente, mas eram crentes fervorosos, cheios da graça, cheios do Espírito Santo, que entrava na igreja, viu o paralítico levantar, que entrava na igreja, viu o cego enxergar, que entrava na igreja, via as crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas repartidas como de fogo dos anjos. Eles viam realmente, literalmente, a glória e a presença de Deus, Deus Santo e Poder e Glória. Aquilo era certeza que Deus cuidava, aquilo era certeza da existência do amor de Deus. Lance sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Vocês têm que lançar sobre ele, aleluia, ansiedades, preocupações, Deus Santo e maravilha, para ver a glória de Deus. É necessário nós fazermos aquilo que está escrito na Bíblia, seguirmos a fé que persevera, não uma fé, aleluia, mediante a lei, mas mediante, aleluia, glória a Deus, a perseverança. A perseverança, quando diz a palavra perseverança, é porque não vai ser fácil. Alcançar a santidade é fácil, é só deixar de fazer aquilo que é errado, que a tua consciência já te condena, mas ficar na santidade é uma luta, porque o diabo luta, aleluia, glória a Deus, quando você começa a fazer o que é certo, para te colocar e para te colocar a fazer aquilo que é errado. O diabo luta para tentar te tirar do certo e te colocar no errado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, meus amados, Deus Santo e Poder e Glória, a igreja só não desistiu, só não foi derrotada, porque eles continuaram, aleluia, acreditando na fé em Jesus Cristo, e porque Deus, aleluia, estava com eles. Deus Santo e Poder e Glória. Quem quer dar glória a Deus? Ele é fiel e verdadeiro, Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. Então não vai ser diferente agora nos últimos tempos. A Bíblia diz que o anticristo virá. O mesmo Espírito que perseguia a igreja antigamente é o mesmo Espírito que virá no último tempo para perseguir os cristãos. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Jesus livrará a igreja da grande tribulação que é vivida. Estarão dois no campo. Um será deixado, outro será levado.
Esse um será levado, o outro deixado, não pode ser no Apocalipse. Porque ele faz a comparação, assim como foi no tempo de Noé, assim será também. Repare que veio o dilúvio, Deus livrou Noé. Apocalipse é comparado com o dilúvio, onde Deus vai fazer a limpa do planeta Terra. Deus fez a limpa na geração de Noé. Por quê? Porque a geração estava má, idólatra. A geração estava na idolatria. E Deus fez a limpa. Deus fez a limpa em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque estava na idolatria, na maldade. Há um juiz, e esse juiz, aleluia, o juiz dos juízes, é Deus, o Todo-Poderoso. Quando o negócio começa a prejudicar o ser humano, aleluia, quando as pessoas começam a entrar com a opressão, os gigantes, os grandes, sobre, aleluia, os pequenos, pobres, oprimidos, aleluia, Deus então ele começa a agir. No tempo de Noé não foi diferente. No tempo de Sodoma e Gomorra não foi diferente. Jesus usa essa comparação. E no tempo de Apocalipse é comparado com Sodoma e Gomorra, assim como Deus livrou Ló e a sua família, assim como Deus livrou Noé e a sua família, assim também Jesus livrará a igreja, aleluia, do Apocalipse, que simboliza o fogo que Deus desceu do céu sobre Sodoma e Gomorra, que simboliza as águas, aleluia, que submergiram sobre aquela época, aquela geração. O Apocalipse simboliza a limpeza da maldade, a ira de Deus. Então, aleluia, glória a Deus, serão 3 anos e meio sem o sal da terra. 3 anos e meio sem a paz do Espírito Santo na terra, sem a luz do mundo. Então, após 3 anos e meio, os 3 anos e meio que restam no final, 7 anos, entre 7 anos, 7 anos virão ali, os últimos 3 anos e meio, os 2 profetas, Enoque e Elias. O mesmo que apareceu, uns falam que pode ser Moisés e Elias, que apareceram no monte da transfiguração, apareceram para Jesus Moisés e Elias, porque Deus é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E convém que todos vivem por meio dele. Uns vivem eternamente para a condenação, outros para a salvação. Ali no Apocalipse haverá 7 trombetas. Repara que até esses 2 profetas morrerão no Apocalipse. Eles terão autoridade para até matar aqueles que prejudicaram o ministério deles, tentaram fazer mal. A Bíblia fala de 7 trombetas no Apocalipse e também fala de ais que virão sobre o Apocalipse. As águas tornarão em uma das trombetas em absinto, amargas, e os homens que tomarem aquelas águas certamente serão prejudicados. Virá terremotos. Será uma destruição, ou seja, uma limpa daqueles que foram rejeitados e ficaram no Apocalipse. Porém, Deus vai ser misericordioso e enviará esses 2 profetas. E haverá também aqueles selados, 144 mil jovens que não se contaminaram com mulheres que ainda são virgens. 144 mil selados com a marca na testa de Deus. E Deus enviará muitas pragas. E ali esses selados serão protegidos até um certo tempo. A Bíblia diz que Jesus virá
no Apocalipse ao final, e derrotará o anticristo somente com soco. Jesus não fará força contra o anticristo. Ele reunirá um exército de 200 milhões de homens, porque já vai estar escasso os homens na terra. Deus santo e maravilha, Deus poderoso. Jesus vem e derrota o anticristo, e todos que estão com ele serão lançados. A Bíblia fala que todos que estiverem com a besta e com o anticristo serão lançados no inferno, perante os anjos e o cordeiro. Repare que o diabo, ele vai tentar colocar que as pessoas venham adorar a besta, o anticristo. A besta não vai vir com imagem de besta, vai vir com aparência, para tentar enganar muitos, com sinais e prodígios. Mas a besta não poderá vir com algo. E que algo é esse? A palavra de Deus. Porque quem virá com a palavra de Deus é Jesus Cristo no cavalo branco, com a espada que sai da tua boca, que é a palavra de Deus, que corta como a espada, mais afiada que a espada de 2 gumes. E ele virá com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então, aleluia, pode derramar fogo do céu, pode, aleluia, curar, pode, aleluia, fazer o que quiser, mas, aleluia, fogo puro, fogo santo é onde tem palavra, que é a espada do Espírito, onde o diabo não pode. Com a palavra no deserto ele só citou um verso, mas Jesus cita 3 partes da Bíblia, porque ele usou toda a palavra. Um verso, aleluia, não tem poder, aleluia, de causar uma chama espiritual, mas se você reter a fiel palavra, você será chama do Espírito Santo, porque a palavra é fogo e martelo que esmiuça a penha. Deus santo e poder e glória. Quer vencer o diabo? Vença com a palavra. Quer vencer o mal? Vença com a palavra, porque, aleluia, a palavra é Jesus Cristo. Desde o início o verbo andava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. Deus santo e poder e glória. Se qualquer outra religião te apresentar, falar que eles são Deus, aleluia, da Bíblia, pesquisa a história deles e vê se desde o princípio eles andavam com a Bíblia, porque Deus desde o princípio andava com o verbo, e o verbo, aleluia, se fez carne e habitou, curou, libertou. É o próprio Deus que abriu o mar vermelho, é o próprio Deus. Isaías disse: o menino nasceu e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, cavaleiro do céu, Pai da eternidade, aleluia, glória a Deus, conselheiro. E a idolatria, ela começa então, aleluia, a ser implantada entre os cristãos em Roma, porque é um pecado que o diabo sempre tentou introduzir dentro do povo de Deus. Quando, aleluia, estava no deserto, Moisés, o povo estava ali com Moisés crescendo em Deus, e ali o rei Balaque começou a gerar ciúmes, a gerar inveja, porque esse homem tem tantos seguidores, esse homem, aleluia, será que é rei? Esse homem, ele está crescendo demais, mas como pode ser rei se ele anda com um trapo no deserto? Aleluia, Deus santo, com as mesmas sandálias, Deus santo, mas não desgasta. Aleluia, quem é esse homem que tem tantos seguidores? Deus santo e poder e glória. E ali rei Balaque chama Balaão e diz: como eu faço para enfraquecer esse homem e para enfraquecer esse povo? O rei Balaque, aleluia, não estava sabendo como fazer, aleluia, para tentar tirar Deus do povo, mas Balaão disse: coloca a idolatria neles, que eles vão, aleluia, ceder. Balaão já estava fora da presença, tanto que Balaão, ele perece na batalha junto com o rei Balaque. Ele já estava ao lado do rei Balaque, porque, aleluia, ele
deixou o Deus Todo-Poderoso após a traição e foi, aleluia, ficar com o rei Balaque e tentar introduzir idolatria no meio do povo. Então entra bezerro ali para eles adorarem bezerro e praticar a prostituição. Entra então a idolatria. Deus Santo e Poder e Glória, desde o início de Gênesis, Apocalipse, é o grande, aleluia, adversário do povo de Deus. É uma grande ferramenta que o maligno usa para tentar te esfriar na fé, para tentar tirar a chama do Espírito Santo. Em Tessalonicenses vai dizer: não deixais apagar a chama do Espírito Santo em tua vida. E meus irmãos, na época de Roma também não foi diferente. O povo começou a crescer e ali, aleluia, eles começam, o diabo então começa a trabalhar, tentando infiltrar, aleluia, a idolatria. E ali então, quanto mais matava cristãos, mais a igreja crescia. Quanto mais jogavam cristãos no Coliseu, mais a igreja crescia. Como a gente vai fazer, aleluia, porque estamos perseguindo, já está escandalizando isso aí, aleluia, eles crescem, não param de crescer. Assim foi o povo também perante Faraó. O povo, aleluia, não parava de crescer, começou a incomodar Faraó. Deus Santo e Poder e Glória, porque não tem como, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Cristo é maior e todas as coisas estão debaixo dos teus pés. Ele é maior que o principado, ele é maior que todo poder, ele é maior que toda dominação. Aleluia, Deus sujeitou todas as coisas nos seus pés e o colocou como cabeça da igreja. Não prevalecerá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O povo não parava de crescer em Roma. Vamos fazer diferente. Está escandalizando demais. Vamos juntar-se a eles. Vamos juntar-se a eles. Vamos colocar os deuses aqui de Roma, os nossos deuses, e vamos unir lá com a Bíblia. Aí surgiu o que nós sabemos hoje, que é a idolatria no meio da igreja. O que é idolatria? É quando você coloca na prioridade outro Deus. Então, se eu estiver pregando aqui com outro Deus, que não seja o Deus da Bíblia, é idolatria. Deus tem que ser prioridade. Amar o teu Deus com toda a força. Amar o teu próximo. O que é amar o teu próximo? Está lá em Romanos escrito: aquele que não faz mal para o próximo, ama o próximo. Isso é o amor ao próximo. Você já não fazendo mal para o próximo, você está amando ele. Você vai ter como fazer caridade para todo mundo? Não vai. Mas você vai ter como deixar de fazer o mal por onde você passa. Isso é amar o próximo. Isso é fazer o bem. É deixar de fazer o mal. Quando você deixa de fazer o mal, você está fazendo o bem. Quando você leva, aleluia, o principal pão, que é o pão da vida, aleluia, você está levando o pão que as pessoas nunca mais terão fome, e aquele que crê nele nunca mais terá sede. Esse é o pão da vida, é Jesus Cristo de Nazaré. Quem dá glória para Jesus? Eu estou sentindo uma graça aqui poderosa. É a tua fé. É a tua fé, meu amigo, minha amiga. Então ele se uniu à idolatria. E o Senhor palestrou comigo essa semana. Prega contra a idolatria. A idolatria entra ali então na igreja. E Paulo encerra ali já o ministério. Depois ele sai de Roma, vai pregar na Grécia, na Espanha. Ficou um bom tempo na Grécia. Paulo encerra bem o ministério, a carreira. E após a partida de Paulo, entra a idolatria. Ele falou: estou partindo. Depois de mim virão lobos, devoradores, aleluia, que prejudicarão o rebanho. Ele já entregou a profecia. E a idolatria continuava crescendo após a partida de Paulo. Após Paulo terminar o ministério, é sempre assim: os líderes, Deus recolhia, eles se corrompiam. E aí Deus levantava outros pela misericórdia, para usar
Então a idolatria, esse mistério, o diabo ele tenta introduzir a idolatria dentro da igreja. Porque a idolatria, a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Aleluia. E quando nós falamos, ele disse: não terá imagem, e uma imagem que parece de algum ser do céu ou da terra na tua casa. Ele está falando de imagem de escultura. Ele disse, principalmente no teu coração. Teu coração tem que ser só de Deus. Só de Deus. Você ter um coração só de Deus, cheio da palavra dele, você não vai enlouquecer. A angústia não vai te dominar. A ansiedade não vai te dominar. O término do relacionamento que você teve no seu namoro não vai te destruir. Porque o teu coração está cheio de Deus. É cheio de Deus que você ganha a verdadeira anestesia. É cheio de Deus, aleluia, que Ele cuida das tuas feridas, ainda que passares pelo fogo, chama não vai ardente, ainda que as águas venham sobre você, elas não te submergerão, porque você está cheio de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda. É cheio do Espírito Santo que você vence as dores, é cheio do Espírito Santo que você vence, aleluia, as tribulações, a angústia, a ansiedade, as decepções. É cheio do Espírito Santo de Deus. E a idolatria, ela tira isso. Então João, em Atos, vai dizer, aleluia, guardai-vos da fornicação e da idolatria, e tudo vos irá bem. Sabe por que tem muito crente problemático, cheio de dor de cabeça, problema, aleluia, tribulação, que dominam a vida deles, porque eles não guardam da idolatria e da fornicação. É claro que, aleluia, caso contrário, é quase impossível nós não, aleluia, se contaminarmos nesse mundo, caso contrário, só saindo do mundo. Mas eu quero te dizer, é necessário você perseverar, é necessário você fugir dessas coisas, para que tudo na tua vida venha ocorrer bem, e você venha receber livramentos, e nenhum mal vai prevalecer contra você, aleluia, e aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, porque você está na palavra da fé e da perseverança. Então Deus quer tirar o homem da prática da iniquidade e quer levar o homem para a prática da palavra, a prática da fé, que é a palavra. Errar, todo mundo vai errar. Disse para aquela mulher: quem tem pecado, a gente não tem. Tem o pecado da estrutura, que é o da estrutura. Eu conheço a estrutura, sei que tu é bom, que é aquilo que é da natureza, e tem aquilo que você anda na prática. Vem falar que você nunca vai mentir na sua caminhada cristã. Você não vai conseguir. Uma hora você pega, um morador de rua te pediu uma mulher, você falar que não tem, mas ali quando você vê, você tem. Mentir. Coisa da natureza. Tem coisas que é da natureza. Tem coisas que é da sem vergonhice. Tem coisas que o teu corpo abatido vai necessitar, porque você serve também com o seu corpo a lei do pecado. Estamos todos debaixo da lei do pecado. Como Paulo disse, o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Se eu acabo fazendo, já não sou eu quem faço porque eu não quero, mas o pecado que habita em mim. Vejo entre a lei do pecado e a lei de Deus, que é santa, que é boa. Corpo, carne e espírito. Carne e espírito. Você vai falhar? Vai. Ainda que o justo caia 7 vezes, as 7 vezes o Senhor levantará.
mas você não pode ficar prostrado na prática da iniquidade. Você tem que se esforçar em vencer o pecado. Você tem que se esforçar em apartar a iniquidade da tua casa, Deus Santo e Poder e Glória, e ficar na tua estrutura da sinceridade e da santidade. Aquilo que a tua mão alcança, Deus não fará por você. Aquilo que a tua mão não está alcançando, você já tentou de várias formas, mas não está alcançando, é a graça de Deus que superabundará na tua vida. Porém, a parte da idolatria, e verás a glória de Deus. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, ela sempre foi assim. Entrava a idolatria e Deus levantava outros profetas do avivamento para trazer o seu povo de volta. Assim foi com Elias. O povo estava na idolatria e Elias foi levantado para trazer o povo de Deus de volta. Deus Santo por glória. E Deus usou o vaso Elias para derramar a glória dele, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Assim foi com Jesus, assim foi com Paulo, Pedro e todos os profetas que antecederam. Aleluia, glória a Deus, ao Espírito Santo, porque ele subiu, Jesus subiu, e agora a obra que ele está fazendo aqui é o Espírito Santo. Então, ele disse: se eu não subir o Pai e não vos enviar o Consolador, o Espírito da verdade, Deus Santo poder e glória. Então, o Espírito, tudo que antecedeu os profetas que vieram antigamente, aleluia, glória a Deus, a idolatria já pelejaram contra o povo de Deus. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.